Olá pessoal, deixa o like. Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Deixa o like, seu dislike, compartilhem, divulguem o canal, comentem ao final dos vídeos. Dando continuidade ao assunto sobre a lei de Yahvé. A lei de Jeová é um plágio, parte 11. O sangue entre os hebreus e os não hebreus. O ponto mais discriminante e mais repugnante do comportamento daqueles que escreveram essas leis é a questão do sangue. Pois a, vi- pois a, vi- pois a vidade de, pois a vidade todo tipo de criatura, vidade não, desculpe, pois a vida, vidade, pois a vida de todo tipo de criatura é seu sangue, porque a vida está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas, eu quem? O Deus hebreu disse, não como o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de todas as criaturas é seu sangue. Quem o comer será eliminado. Outro plágio, né, pessoal? Vocês acham que foi o Deus hebreu que falou que a vida estava no sangue? Todos os outros povos, essa minha disse muito antes, pessoal, deles falar dos hebreus supostamente escrever essa bobagem nos seus escritos. Todos os povos viam o sangue como vida. E muitos povos não tinham nem lei nenhuma. Por exemplo, indígenas. Até indígenas que não tem nenhum padrão de lei assim, escrito, coisa do tipo, é pensar dessa forma. Foi algum Deus que falou isso para os indígenas? Não. Tá entendendo? Não tem nada de Deus nenhum que fala porcaria nenhuma para porra nenhuma, pessoal. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor, oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminado do seu povo. Levítico 7, 27, 20, Levítico 7, Levítico capítulo 7, versos 27 versos 22 a 27. É revista atualizada, né? Isso aqui, né? Bom, a lei previa que o sangue e a gordura de determinadas partes de animais, de forma alguma, poderiam ser consumidos por qualquer hebreu. Nem mesmo animais encontrados mortos no campo poderiam ser consumidos. Isto porque o sangue ainda estaria no corpo daquele animal. Os animais lacerados por outros também eram impróprios para o consumo. A proibição, em especial de se consumir o sangue, se dava em virtude de os hebreus considerarem sagrado o sangue. Em sua ignorância, imaginavam que o sangue continha a vida do ser, quer seja humano, quer seja animal. Os hebreus tiravam essa conclusão da mera observação. Não foi Deus nenhum que falou para eles, pessoal. Pois quando alguém era morto e tinha parte ou todo seu sangue derramado, essa pessoa morria. Do mesmo modo, quando se matava um animal e se derramava seu sangue, este também morria. Daí, diante dessa constatação observável, meramente visual, os hebreus achavam que a vida estava contida no sangue. Não só ele, como os outros povos, né? Todos viam assim o sangue. A seu modo de ver, derramando-se o sangue sobre a terra ou sobre qualquer outra superfície, derramava-se a vida, escoava-se a vida. Este líquido retinha a vida, pensavam os pobres hebreus. Falo dos hebreus porque nós estamos analisando a Bíblia, né, pessoal? Mas essa visão era dos outros povos.
E via, entendia o sangue como fonte de vida, porque achava que a vida estava ali no sangue. Eles observavam essa relação do sangue com a vida pela mera observação, né? Como eu falei. Matava um animal, o animal morria quando se escoava todo o sangue. Matava uma pessoa, a pessoa morria quando se escoava todo o sangue. Então, imaginar que o sangue era a vida. Né? Que no sangue existia elementos que propunha é, dar continuidade à vida. Eles não tinham isso. Vocês ignoram, não sabiam nada de célula nem nada, pessoal. Tem gente babaca que acha que o Deus hebreu estava falando essas questões, quando falar da questão do sangue. Achando que esses hebreus, esse Deus aí que nunca existiu, achar que existiam células sanguíneas no sangue. O povo ignorante. Essa ideia primitiva é mostrada, por exemplo, no episódio em que Caim mata Abel. O escritor hebreu, nessa passagem, mostra que a terra, ao receber o sangue de Abel, recebeu sua vida. Daí a terra passar a clamar por justiça. A vida de Abel, na visão do escritor hebreu, estava no sangue. Então, este, ao ser derramado na terra, levou consigo a vida de Abel. Esta estrutura frasal de Gênesis, no caso do conto de Caim e Abel, não era só uma simples linguagem figurada, mas também representava o modo pelo qual os hebreus encaravam o sangue. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. A ideia de que a vida estava no sangue ainda é reforçada no conto diluviano, quando Noé e seus familiares saem da arca e o Deus bíblico diz que tudo estava lhes sendo dado como alimento. Porém, não podiam comer a carne com sangue, porque este último era a vida do animal. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um, que requererei a vida do homem. Assim, os hebreus imaginavam que, ao separar o sangue e a carne de um animal, eles estavam separando a vida do ser. E desse modo, poderia comer a carne livremente, pois esta estava sem a vida que pertencia ao Deus hebreu. O Deus ignorante achava que, ao fazer isso, o animal se tornava como um vegetal, sem vida alguma. A ignorância é tão grande que o Deus hebreu sequer sabe que as plantas como um todo possuem vida também. São seres vivos, mas como o Deus hebreu não vê sangue na cor avermelhada nessas plantas, imagina que elas não têm sangue e, consequentemente, não têm vida. Contudo, sabemos que a vida não está no sangue. A Bíblia, como sempre, está erradíssima. A vida está contida em cada unidade viva que se compõe um ser vivo, que hoje chamamos de célula. O sangue também possui células e em seu interior há elementos que alimentam as células. Sim, as células como seres vivos que são, precisam se alimentar. Elas respiram, se alimentam, expelem materiais equivalentes à urina e à fezes, ou seja, realizam tudo o que nós, no mundo macro, realizamos. Na verdade, a nossa necessidade de querer se alimentar vem delas. Quando sentimos fome e sede, são essas células que criam situações em nosso corpo que nos fazem sentir essas necessidades biológicas e, desse modo, procuramos nos alimentar e beber água. E, consequentemente, passamos a satisfazer as necessidades dessas células. O sangue, portanto, é um transportador de alimentos para as células.
Ele apenas conduz os micronutrientes necessários à manutenção da vida contida nas células. Ele não é a vida. Se o homem hoje criar um meio pelo qual se possa levar esses micronutrientes às células, o sangue seria facilmente substituído por esse líquido. O soro, por exemplo, em muitos casos faz e cumpre muito bem esse papel do sangue. A vida não está no sangue. Isso é fato. Tanto é verdade que há animais que sequer possuem sangue e, no entanto, vivem. Insetos e aves são seres vivos que não possuem sangue, pelo menos da cor avermelhada, né? Pelo menos da cor avermelhada. No entanto, vivem. E o que falar das sanguessugas e dos morcegos? Os animais supõe-se que foram criados pelo deus hebreu, que encarava o sangue como sagrado e que ninguém, nem mesmo animais, poderiam se dispor do mesmo para fazer uso ou consumi-lo. Tá lembrado? Gênesis lá quando o Noé sai da arca, acabei de ler para vocês, o deus hebreu disse que até do animal ele ia exigir o sangue que ele tivesse tirado do homem, ou seja, a vida, né? Ninguém sairia impune se derramasse o sangue de outro ser. Mesmo o animal que não tem noção nenhuma da lei de Javé, porque ele falou para Noé, né? Mas por acaso o animal conhecia a lei de Javé para não matar o homem, porque ele mais tarde seria cobrado pelo Deus hebreu? É claro que não. Pois, ali o Deus hebreu mostra que vai exigir até mesmo do animal o sangue que ele derramar do homem. Ou seja, o sangue é muito importante, a vida é muito importante para o Deus hebreu. Mas se o sangue é tão importante assim, então por que o Deus hebreu criou sanguessugas, morcego que se alimenta de sangue? Estão vendo? Isso é uma conversa furada. Só tem ignorância nesse livro. Porém, esses animais, desde que nascem, consomem sangue. Se houvesse de fato santidade no sangue, esse Deus jamais criaria animais consumidores de sangue e, portanto, potenciais violadores de sua lei. Quem escreveu todas essas besteiras foi um ignorante que não pensou em nada disso, porque não tinha um mínimo de entendimento e conhecimento dessas questões postas. Eles eram ignorantes em comparação a nós hoje. Vejam que na ordem dirigida aos familiares de Noé, é dito que até da mão do animal seria cobrado o sangue que porventura ele viesse a consumir. Tem absurdo maior que esse? Os animais em geral consomem sangue quando matam outros. Que maluquice! Por acaso o animal tem noção de que Deus criou lei alguma? Alguns vermes intestinais que entram em nosso organismo através de lavas invisíveis aos nossos olhos também consomem sangue e foram supostamente criados por Javé. Mas como os escritores bíblicos não conheciam nada do micromundo, criaram suas leis sem noção real do mundo em sua volta. Tudo é mera observação visual. Há pessoas que, por alguma deficiência do organismo, já nascem precisando de sangue, os chamados hemofílicos. Os hemofílicos, como cegos, surdos e mudos, e todos os portadores de alguma deficiência ou doença ou enfermidade, teriam sido criados por Javé. Lembre-se sempre da passagem do Êxodo, que Javé confessa que ele que cria todo tipo de enfermidade nas pessoas. Êxodo capítulo 4, né? Se não me engano. Se é Jeová que cria, se é Jeová que as cria, digo, as enfermidades, as doenças, então por que esse Deus, que prima pela santidade do sangue, faria com que pessoas nascessem necessitando do sangue durante toda a sua vida? Estão entendendo? Portanto, são muitos exemplos que provam que o sangue não representa a vida dos seres e que as razões apresentadas pelos escritores do Antigo Testamento para dizer que ele é sagrado não se sustentam. Que o próprio Deus hebreu criou animais, criou pessoas que naturalmente irão violar sua lei da santidade do sangue, como ele pretendeu dizer nessa dita escritura sagrada. A ignorância dos hebreus encontra-se espalhados por todas as páginas da Bíblia. Não se vê uma só declaração em que a ignorância e o mau gosto não estejam presentes. Como os hebreus não tinham conhecimento algum do mundo invisível
em que se encontram as células desconheciam tudo isso. E do mesmo modo, seu Deus, que carregava toda a ideia primitiva e ignorante, toda a ideia primitiva e ignorante do povo que ele representava. Como Deus algum havia entre eles, sua ignorância era resvalada em seu Deus e em suas práticas, que apenas reproduziam suas falas espalhadas em toda a Bíblia, espalhada por toda a Bíblia, né? Aquilo que estava na mente dos ignorantes escritores das narrativas bíblicas. A santidade que os hebreus concediam ao sangue era meramente uma praxe, pessoal, voltada aos sacrifícios e holocaustos. Era nesse ambiente puramente religioso que o sangue recebia o status de sagrado. O teor da frase vida por vida estava assentado na ideia errônea de que o sangue era a vida do ser. Vamos a outros textos bíblicos. E ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo. Aos cães a lançareis. Veja, a passagem está dizendo que os hebreus não deveriam comer carnes despedaçadas no campo. Ou seja, um animal foi lá e matou outro, deixou lá outro arregaçado lá. Então, essas carnes aí o hebreu não podia comer, porque eles eram santos. E pelas razões que eu já falei, né? Porque eles achavam que o sangue ali estava ali ainda, né? Então representava a vida e a vida pertencia a Yahvé. Só ele poderia consumir a vida. Só ele poderia ser dado sangue, tá entendendo? Esse Deus, ele se alimentava de sangue. E o sangue, na concepção desses ignorantes, era a vida. Esse Deus se alimentava de vida. Tá entendendo? E visto que vocês são um povo santo, um povo meu, especial, não comam nenhum animal que tenha sido atacado e morto por uma besta fera, uma besta feroz. Deixem a carcaça para os cães a comam, para que os cães a comam, tá vendo? Quem ia comer esses restos aí desses animais, despedaçados, tal, eram os cães. Lembre-se, era os cães. Tá entendendo? Eu vou mostrar para você a barbaridade desse Deus, desse povo, hein? O corpo morto, além das que eu já falei, o corpo morto e dilacerado não comerá, para neles se não contaminar. Eu sou o Senhor. Embora houvesse essa proibição de caráter estritamente voltado aos cultos religiosos, Jeová, por exemplo, permitia que estrangeiros, mesmo aqueles que residiam entre os hebreus, fizessem uso do sangue. Isso simplesmente serve de prova de que o caráter de sagrado estava dentro da esfera social e religiosa dos hebreus, tão somente. Se o sangue fosse realmente sagrado e gozasse da pureza universal, o Deus hebreu jamais o consideraria sagrado somente quando seu povo fizesse uso dele. A santidade do sangue não poderia ser vista só para os hebreus, deve ser vista para um cananeu, para qualquer povo, certo? Mas não. A santidade desse sangue aí só pode ser sentida pelos hebreus. Já para os outros povos podem fazer a porcaria que quisesse, que Deus hebreu não está nem aí. E é a Bíblia que fala isso, vejam. Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás a comer. Estão vendo? Ou venderás ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito com leite da sua mãe. Perceberam, pessoal? Isso está aí em Deuteronômio capítulo 14, 21. Você veja que povo sacana. O que prova que, como muitos cristãos são ignorando, não conseguem perceber essa relação, acham que essa lei foi para todo mundo e era universal. A lei era só para os judeus. Veja que a lei proibia dos hebreus consumirem carnes estranguladas, carne dilacerada pelos animais, carne encontrar animais mortos encontrados pelo câmara, eles não podiam servir desses animais. Mas, no entanto, o que a lei dizia para os estrangeiros que os hebreus podiam fazer? Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás a comer. Ou seja, o animal morto que eles encontraram lá pelo campo, qualquer
Lá podia dar para o estrangeiro. E como a Bíblia diz que havia estrangeiros entre eles, né? E além dos hebreus, e a sua avó também existia os cananeus e outros povos, né? Então, para isso, os hebreus podiam dar a carne lá que ele encontrasse lá esbagaçada no campo. Podia dar, veja, podia dar ou vender. É lógico que ele não ia dar, ele ia vender, né? E vender ao estrangeiro, ao estranho, que no caso aqui é o estrangeiro. Porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Ou seja, eles é santo, então eles não podem fazer uso dessas carnes. Mas os outros povos não é santo, então eles podem vender ou dar essas carnes. Mas estão lembrados quem é que deveria comer essas carnes dilaceradas pelos animais? Que eu grifei lá em Êxodo, estão lembrados? Vamos lá voltar para o texto. Eu vou falar mais abaixo, mas vou mostrar para vocês. Olha, quem é que devia comer essas carnes? E visto que vocês são um povo santo, né? E como os hebreus eram povo santo, o que é que eles iam fazer? Não podia comer daquelas carnes, estão lembrados? E o texto fala. Mas quem é que podia comer? Os outros povos, podia ser dado a eles ou serem vendidas. Mas veja que aqui Êxodo 22 diz: olha, em vista que vocês são um povo santo, então vocês não vão poder comer aquelas carnes. Um povo meu especial. Especial, povo especial, era só os hebreus. Tá entendendo? Não existia outro povo especial. Porque o Deus era deles, não era de outro povo. Então, era especial para esse Deus porque era deles. O ignorante diz que Deus de Israel é meu Deus. Ô povo ignorante. Não coma nenhum animal que tenha sido atacado e morto por uma fera. Tá vendo? Não coma nenhum animal que tenha sido atacado e morto por uma besta feroz. Deixe a carcaça para que os cães a comam. Tá vendo quem é que devia comer esses animais assim? Os cães. E os hebreus podiam vender ou dar esses animais para quem? Para os estrangeiros. Então, o que a Bíblia quer dizer? O que é que o Deus hebreu quer dizer? Que ele via os estrangeiros que não faziam parte de seu povo especial como cães, como animais nojentos, porque os cães eram vistos na comunidade hebreia como um animal impuro, tá entendendo? Então o Deus hebreu, e de fato a Bíblia fala que o Deus hebreu chama os outros povos de povos impuros, chama até de incircunciso, tá entendendo? Porque ele não é o povo escolhido, o povo escolhido tem de ser circuncidado, é o povo especial, tem de ser hebreu. Os outros povos são cães, entendeu, pessoal? São cães. É por isso que esses povos podiam comer daquelas carnes dilaceradas que os hebreus encontravam pelo meio do caminho e que eles podiam vender ou dar para esses povos, porque esses povos eram vistos pelo Deus hebreu e eles mesmos como cães. Entenderam a sacanagem desse povo? E desse livro que se diz sagrado e santo? Uma podridão dessa? Isso tem nada de sagrado, rapaz. É pior do que de que despacho de macumba de livro. E critica tanto as religiões afro, não tem nada de diferente nem de especial. Só na cabeça de ignorantes. Então, estão lembrados a quem os hebreus deveriam oferecer animais mortos ou dilacerados? Não? Acabei de mostrar para vocês, né? Subam 2 parágrafos, como eu fiz, que encontrarão a resposta. Animais dilacerados ou encontrados mortos, ou mortos por outros animais, deveriam ser dados aos cães. Mas o escritor de Deuteronômio manda que se ofereçam esses animais aos estrangeiros, ou, se ainda for possível, que se venda aos estrangeiros. Você consegue ver justiça e igualdade numa lei dessa? Está lembrado que ele diz que a lei dizia que entre os hebreus e os estrangeiros que vivessem entre eles, existiria uma só lei, um só estatuto, tanto para o natural como para o não natural? Devia ser ter o mesmo tratamento, todos eles deveriam, como estariam sob a mesma lei, né? Teriam o mesmo tratamento. Olha que tratamento que ela dava. Para os judeus, ou os hebreus, não podiam comer isso aí, porque isso aí é coisa imunda, cebosa. Mas os hebreus podiam pegar, vender ou dar carnes dilaceradas, que eles consideravam como imunda, cebosa, porque eles eram um povo santo, para os outros povos que estavam no meio deles.
Ou seja, existia igualdade entre hebreu e não hebreu, que vivesse ali junto? Mentira, pessoal. Quanto mais para os outros povos fora. Pare. Deixa de ser ignorante, cristão. Esse Deus nunca foi seu. Foram os cristãos do primeiro século que inventaram, importaram esse Deus primitivo, grotesco, lá do deserto lá da Palestina, e deram para o Império Romano. E você o comprou. Mas esse Deus nunca se disse que era seu Deus. Esse Deus é um Deus dos hebreus. Ele disse: Eu sou o Deus de Israel. Ele diz que nação santa, nação especial, nação escolhida, seleta, é Israel, não é outra nação. Deixe de ser ignorante. Você consegue ver justiça e igualdade numa lei dessa? Uma lei que considerava animais mortos como uma porcaria ou imundos, sujos, para ser consumidos por hebreus, porém de forma desumana e cruel, mandava que os oferecessem aos estrangeiros. Agora você sabe por que Jeová mandava que se oferecesse animais impuros ou imundos ou porcaria aos estrangeiros? Eu já falei já, né? Simplesmente porque a lei mandava que os hebreus oferecessem aos cães. E quem eram como cães para os hebreus e seu Deus? Os pagãos, os góis. Sim, os estrangeiros. Por isso que, de forma descarada e sem vergonha, esses mau caráter primitivos colocaram esse dispositivo em sua lei asquerosa. Eles chamam os pagãos de incircuncisos, de cães e sua terra de maldita. Vejam, vou mostrar para você que não estou mentindo. A própria leitura comparativa desses dois textos, já uma pessoa que é esclarecida, sabe interpretar, já sabe. Estão dizendo que os estrangeiros são cães. Mas se você é ignorante, não consegue perceber essa relação, não consegue extrair uma interpretação dessas duas passagens que eu passei, veja a declaração explícita da Bíblia, né, quando se refere aos estrangeiros. Vejam. Porque vós, Senhor dos exércitos, Deus de guerra, né? Sois o Deus de Israel. Tá vendo? Para quem aqui os hebreus. Sim, quem é o Deus que os hebreus se identificam como sendo seu? E, e a quem o Deus hebreu se identifica como sendo seu povo? Israel. Porque vós, Senhor dos exércitos, sois o Deus de Israel. Não é de outro povo, não é do cananeu, não é do babilônio, não é do assírio, não é do hitita, não é de ninguém. É de Israel, meu filho. Erguei-vos, tem uns puxa-saco aqui no Brasil, mora no Brasil, e fica levantando bandeira para Israel e falando um monte de bobagem. Ô povo ignorante, viu? Cristão é triste. Erguei-vos, veja, erguei-vos para castigar esses pagãos. Quem são os pagãos? Vocês sabem que são os pagãos, os povos que não eram judeus. Não, hebreus, não tenhas misericórdia desses pérfidos. Veja, o escritor aqui de Salmo está dizendo que esse Deus da guerra, Senhor dos exércitos, é Deus da guerra, que é o Deus de Israel, diz que é para eles castigar os pagãos dos outros povos, e que é para esse Deus não ter misericórdia desses pérfidos. Tá vendo? Como é que eles veem os pagãos, os outros povos? Veja o que, veja que aqui o salmista ainda fala. Eles, ou seja, os pagãos, todas as noites, eles voltam todas as noites, latindo como cães e percorrem a cidade toda. Entendeu? Veja como é que esses hebreus descrevem os povos pagãos, ou seja, os povos não israelitas. Veja como é que eles descrevem, como cães. Eles dizem, eles voltam todas as noites, latindo como cães e percorrem a cidade toda. Entendeu, cristão? Como é que esse Deus primitivo encara os povos que não eram hebreus como cães? É por isso que ele manda lá na sua lei grotesca que os hebreus peguem, deem ou vendam carnes estragadas de outros animais lacerados, carne com sangue, a porcaria toda, para os pagãos, porque os pagãos são cães, não são povo santo de Israel.
Entendeu? Acrescenta essa passagem a que Jesus chama a que Jesus chama uma mulher fenícia de cão, tá lembrado? É uma passagem no Novo Testamento que Jesus, quando a mulher fenícia, né? Diz que é fenícia, vai pedir Jesus para curar a sua filha. Jesus vira para a mulher e diz que a mulher diz que não era digno, não era permitido, não era lícito dar alimento para, deixar de dar alimento para os filhos do dono do cão. Ou seja, Jesus via os outros povos que não eram judeus como cães. Aí a Bíblia fala de cãozinho, né? Botando de forma carinhosa. Mentira, ali é cão, cachorro. Tá entendendo? Tem nada a ver. Aí, não, é porque Jesus estava fazendo alusão ao costume lá dos romanos. Mentira, Jesus era judeu, Jesus não seguia costume de romano nenhum. Os cães, os cães eram animais considerados impuros e imundos. Daí o desprezo dos hebreus pelos povos gentios, os pagãos, e comparando-os até mesmo a esses animais. Foi o que Jesus fez. Tá entendendo? Você ofereceria ou venderia algo para outros que você consideraria que era impuro, uma fezes, um excremento para você? Você ia fazer isso? Você, é uma pessoa de moral, de princípios, você tendo uma carne estragada ou algo que você considera que não presta para você, você vai pegar, vai vender para outra pessoa ou vai dar para outra pessoa consumir? Você acha isso correto? Você acha isso há algum padrão moral nisso aí? Você acharia isso certo e honesto? Acredito que não. Se você for uma pessoa sincera, de fato, você não vai considerar isso como uma atitude de uma pessoa certa, uma pessoa correta. Mas esse Deus cretino, sem vergonha, sem moral nenhuma, porque não, ele nunca existiu, mas é fruto da mentalidade primitiva desse povo, que se achava importante, né? Eu digo a esse povo primitivo das Escrituras. Não estou aqui pregando, não estou pregando aqui aversão ou ódio às raças, de maneira nenhuma. Estou pregando aqui, nem estou nem pregando, estou mostrando aqui que não existe nada de sagrado nem de santo nessas escrituras dos hebreus, né? Nessa Bíblia que nós temos como os cristãos pregam ser um livro de origem divina e santa. Não tem nada disso. Porque se fosse, não existia essa barbaridade ridícula num livro desse. Você achar que uma porcaria dessa é uma lei divina, rapaz, você é um ignorante. Você nem sei nem o que que você é. É claro que não. Você sendo honesto, você não ia aceitar isso. Você não ia propor para ninguém isso, fazer isso com outra pessoa e nem faria isso. É claro que não. Se você for uma pessoa de caráter, de boa índole, jamais faria algo parecido. Mas os hebreus sempre se mostraram sujos em suas atitudes, sempre traiçoeiros e trapaceiros para com outros. Sim, eles faziam isso conforme vimos parágrafos acima. O deus hebreu era tão ignorante que, ao permitir que estrangeiros fizessem uso da carne de animais encontrados mortos, se permitia, em consequência, que o acampamento hebreu, no qual dizia ele passear e caminhar para cima e para baixo, Javé dizia habitar, né? Javé dizia que habitava entre eles, também se tornava impuro. Porque se o estrangeiro, se o hebreu não podia comer porque se tornava impuro, então aquele o estrangeiro para quem o hebreu vendesse uma dessas carnes aí, se tornava impuro. E como eles, aqueles estrangeiros que dizem que havia entre os hebreus, moravam no acampamento com os hebreus, então essa impureza que ele consumia dessas carnes era passar por todo o acampamento. E por conseguinte, o deus hebreu estava habitando num local impuro. Tá entendendo? Você veja que maluquice que esse povo inventaram, né? Que esse povo inventou. Coisa de gente ignorante, né? E desconhecedor de diversas coisas. Já vai dizer habitar, também se tornava impuro, já que havia estrangeiros vivendo em meio aos hebreus nas narrativas lendárias e mitológicas da Bíblia. Maldito é quem for injusto para com um estrangeiro. Veja que filha da puta. Maldito é quem for injusto para com um estrangeiro. Existe maior injustiça do que essa?
O cara, veja, lembre-se dos textos anteriores, do vídeos anteriores. Uma das leis contida nessa aberração de lei, um dos dispositivos dizia que era para tratar o estrangeiro e o hebreu natural da mesma forma. Era um estatuto-lei para todos. Mas já nós já vimos que o Deus hebreu mandava aqui, por exemplo, que as dívidas de um hebreu fossem perdoadas no final de um período, certo? Já o estrangeiro não poderia, mesmo o estrangeiro morando entre eles, a dívida do estrangeiro devia ser paga, não tem nada de ser perdoada não. As dívidas ou empréstimos de um hebreu que tomasse empréstimo não poderia ser acrescida de juros, mas o Deus hebreu dizia que já para o estrangeiro deveria incluir juros e cobrar juros do estrangeiro. Veja a igualdade dessa lei patética. Agora nós estamos vendo que coisas dilaceradas por animais, contendo sangue, essa coisa do tipo, os hebreus não podiam fazer, não poderia consumir dessas carnes. Mas para o estrangeiro, o que acontecia? Podiam ser vendidas ou dadas ao estrangeiro para consumi-las. Veja que sacanagem. Aí ele vem aqui e diz isso aí. Maldito é quem foi injusto para com o estrangeiro. E nós já vimos o quanto de injustiça havia nessa lei já para com o estrangeiro. E esse estrangeiro que ele diz é o estrangeiro que está entre eles, que não existe estrangeiro porra nenhuma, tudo conversa furada. Maldito é quem foi injusto para com o estrangeiro, um órfão ou uma viúva. E todo o povo responderá, que assim seja. Fila da. Né? Então, 27, 19. Ou seja, uma lei morta, pessoal. Tudo mentira havia nessa lei. E tinha nada de sã nem de justiça nessa porcaria. Vejam quanta hipocrisia desse povo. Ao mesmo tempo que sua lei mandava amar os estrangeiros, ela lhes pregava uma peça na qual lhes ofereciam porcarias. É importante destacar em toda essa mentira de santidade do sangue que a proibição do consumo do sangue dos animais se dava porque o Deus hebreu se alimentava de sangue, pessoal, nos sacrifícios que lhes eram ofertados pelos hebreus. Daí dizer que o sangue era santo, tá entendendo? Porque o sangue eles enviam como a vida, então a vida devia ser consumida por Javé, pois que Javé consumia sangue. Ele priorizava animais, sacrifícios de animais com sangue. Que ele queria consumir a vida, tá entendendo? Como o sangue continha a vida na cabeça idiota dos hebreus e do seu Deus, segundo o pensamento hebreu, o Deus primitivo criado pelos hebreus se alimentava de vidas. Ele era considerado o dador da vida. Logo, só ele poderia fazer uso da vida que erroneamente imaginavam os hebreus estar no sangue. Sim, quando Jeová, ou Javé, ou Yavé, consumia seus sacrifícios encharcados de sangue, pensava ele que estava consumindo as vidas de suas vítimas, contidas em seu sangue. Daí a razão de Jeová proibir seu consumo. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, Deus hebreu, nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Mentira, né? Que ele mesmo dizia que o animal dilacerado pode ser vendido para o estrangeiro. O animal dilacerado tem sangue ainda no seu corpo. Tá entendendo? É só babaquice nessa lei. Só idiotice. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Por conta da vida, e toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue do homem, ou não comereis, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Ele apresentará parte do sacrifício de participação em comum como oferta feita por fogo a Jeová. A gordura que envolve os intestinos, toda a gordura que adere aos intestinos, e os dois rins com a gordura que há sobre eles, na região lombar. Ele removerá a membrana gordurosa do fígado junto com os rins. Os filhos de Arão farão todas essas coisas fumegar no altar por cima da oferta queimada, colocada sobre a lenha que está no fogo. É uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová. Ridículo, né, esse Deus? É patético.
um deus animalesco, uma ceboseira dessa que se alimentava de ceboseira. Se a oferta dele, se a oferta dele a Jeová como sacrifício de participação em comum for dentre as ovelhas e as cabras, apresentará um animal sadio, quer macho, quer fêmea. Se apresentar um carneirinho como a sua oferta, ele o apresentará perante Jeová. Ele porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e ela será abatida diante da tenda de reunião. Os filhos de Arão aspergirão o sangue dela em todas as laterais do altar. Ele apresentará a gordura do sacrifício de participação em comum como oferta feita por fogo a Jeová. Ele removerá a cauda gorda inteira, perto da espinha, a gordura que envolve os intestinos, toda a gordura que abre os intestinos, e os dois rins com a gordura que há sobre eles, na região lombar. Ele removerá a membrana gordurosa do fígado junto com os rins. E o sacerdote fará todas essas coisas fumegar o altar como um alimento. Veja que o Deus hebreu vê essas porcarias todas como um alimento para ele, igual aos outros deuses. E os outros deuses viram o sacrifício como o quê? Como alimento. Uma oferta feita por fogo a Jeová. Se a oferta dele for uma cabra, ele a apresentará perante Jeová. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e ela será batida diante da tenda de reunião. E os filhos de Arão terão de aspergir o sangue em todas as laterais do altar. Veja que ceboseira. Veja que fedor da desgraça ficava lá de sangue talhado a peste toda. Depois que havia lá os sacrifícios, como eu já falei em outros vídeos, de aromas, diz que havia queimação de incenso, essas porcaria toda. Por quê? Para abafar o fedor da desgraça toda, né? De sangue pisar a peste toda lá que se fazia para ofertar a esse Deus imaginário que nunca existiu. A parte que ele apresentará como oferta feita por fogo a Jeová é a gordura que envolve os intestinos. Toda a gordura que adere aos intestinos e os dois rins com a gordura que há sobre ele. Um Deus pedindo gordura. Para queimar a gordura para ele sentir o cheiro. Ainda que simbólico ou não, ele disse que sentiu o cheiro. Diz que as gorduras chegavam pelas ventas dele e o acalmava, o tranquilizava. Isso é Deus, rapaz. Toda a gordura que adere aos intestinos, um animal, né? Toda a gordura que adere aos intestinos e os dois rins com a gordura que há sobre eles, na região lombar. Ele removerá a membrana gordurosa do fígado junto com os rins. Uma repetição da desgraça aqui, né? Mas é assim mesmo, pessoal. O sacerdote fará todas essas coisas fumegar no altar como alimento, uma oferta. Veja que isso aí, esse sacrifício todo era um alimento para Javé. Uma oferta feita por fogo, de aroma agradável. Toda a gordura pertence a Jeová. Veja, toda a gordura pertence a Javé. Este é um decreto permanente, ou seja, eterno, para todas as suas gerações. Para as gerações de quem? Dos hebreus. Onde quer que morem, não comam nenhuma gordura, nem sangue algum. Tá vendo? O sangue é gordura. Não foi só o sangue que foi elevado a status de sagrado, de santo, no estatuto dos hebreus, mas a gordura também desses animais eram vistas como sagrada. Tinha mesmo um nível de santidade do sangue era estendido às gorduras dos animais. Aí eu lhe pergunto, por que isso, pessoal? Existe alguma verdade nisso? Que nada, pessoal. Isso tudo é plágio. Esses hebreus, eu digo plágio porque os outros tinham essas leis, tá vendo? Eu falo plágio, certo? A gordura já era vista pelos outros povos nos sacrifícios aos seus deuses como sagrada, pessoal. O sangue é a mesma coisa. Esse Deus não inventou nada, não criou nada. Tá entendendo? Outra coisa mais, pessoal. Os deuses, os outros, os deuses que ele fala aqui na sua palavra furada, como pagãos, tal, rediam no imaginário desses povos a mesma coisa. Os deuses pediam sangue, os deuses pediam gordura, os deuses pediam cachaça, pessoal. O Deus hebreu, tudo isso pede. Você acha que esses deuses lá desses povos eram falsos? Aí o Deus hebreu que fazia a mesma coisa, tinha o mesmo comportamento, é verdadeiro. Só na cabeça de quem que isso é verdade? Pode olhar na Bíblia, a própria Bíblia que diz que os outros deuses pediam gordura, pedia sangue, pedia bebida forte, que eu chamo de cachaça, né? É óbvio que a cachaça que estou me falando não é a cachaça que nós conhecemos hoje, né, pessoal? Cachaça com
é derivada da cana, né? Eu digo cachaça porque tem o alcoólico. A uva, a cerveja, né? Não era conhecido desses povos. Então, o deus hebreu, ou outra cerveja lá, ou outras bebidas lá, né? Que a Bíblia fala que o deus hebreu pedia bebida forte nos seus sacrifícios. Tá entendendo? Ou seja, e os outros deuses também dos outros povos, a própria Bíblia diz, e a arqueologia confirma. E a história, os outros deuses pediam comida nos seus sacrifícios. Aliás, o sacrifício tudo, né, em geral, é visto como um alimento para os deuses. Então, o deus hebreu pedia comida, pedia bebida forte, cachaça, pedia o sangue e pedia as gorduras dos animais. E tudo isso era pedido, foi pedido muito antes pelos outros deuses, pessoal. Os outros deuses das outras nações, tudo isso eles faziam e pediam. Aí você vai dizer que os seus deuses é falso. E o Deus que fazia a mesma coisinha que os outros, que se diz verdadeiro, é verdadeiro. Fala sério, rapaz. Saia dessa bolha mentirosa. Saia dessa mentira. Viva a vida como ela deve ser vivida. Isso é um mundo de ilusão. Isso é um mundo de mentiras. Como é que você se satisfaz de viver um mundo de mentira? Ainda que esse mundo sem Deus seja, vamos dizer assim, difícil para você, mas é esse que é o real. Esse que lhe passaram, lhe venderam, isso é uma mentira. Como é que você se contenta em viver uma mentira? Os textos do Velho Testamento colocam o sangue e as gorduras como sagrados. Porém, os cristãos do primeiro século mantiveram somente como sagrado o sangue. Tiraram, né, a gordura, né, como sagrado, né? Quem é que não adora uma gordurinha, né? Comer uma gordurinha. Ah, quem é que vai deixar de comer uma gordurinha? Né? Então tiraram, os cristãos tiraram a gordura como sagrado. Mas alguns mantiveram o sangue como sagrado, né? Veja o que é que diz o Novo Testamento. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, veja, não só ao Espírito Santo, mas a eles mesmos, né? Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior. Se vocês que estão se referindo são os cristãos, viu, pessoal? E a nós não impor a nenhum de vocês peso maior que estes poucos requisitos. Veja os requisitos. Abstenha-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados. Ou seja, a proibição do sangue se manteve nos escritos do Novo Testamento. Ou a carne de animais estrangulados, que também era proibido, né? Consumir animais estrangulados, né? Entre os hebreus. Mas para os pagãos era permitido até dar ou vender, né? E de praticar imoralidade sexual. Farão muito bem se evitar essas coisas. Aí tem uns idiotas que acham que isso aqui prever essas declarações aqui visa o bem-estar físico, saúde das pessoas. Ridículo, né? Que tudo lhes vá bem. Farão muito bem se evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Mas não tem nada a ver. Quando ele fala que farão muito bem se evitar essas coisas, não tem a ver com a saúde das pessoas, não. Tem a ver com as diretrizes é, de se estar cumprindo essas porcarias aí como lei, como orientações desse ser aqui imaginária, que eles acham que existem. Que tudo lhes vá bem. Atos 15, 28 e 29. Veja, aqui não aparece a gordura, pessoal. Tiraram a gordura. Mas a gordura lá nas escrituras, que dizem que nós já vimos lá, e aquilo ali era um estatuto permanente, era eterno, não podia ser mudado. E lá estava o sangue. Como é que o sangue está lá, veio para cá como sagrado e tiraram a gordura que está lá como é sagrado? Está entendendo? A malandragem dos cristãos. Aí uns querem cumprir do sangue, mas não cumprem a gordura. Está entendendo? Perceba que a proibição do consumo do sangue aos cristãos ainda está reservado aos cultos religiosos. Que aí você vê que a lei se fala de culto, ela está dentro da questão de culto. Essas proibições aqui
falada em Atos 15, 28 e 29, ainda está dentro de questões de culto, certo? Questões religiosas. Perceba que a proibição do consumo do sangue aos cristãos ainda estava reservada aos cultos religiosos. O sangue é mencionado em meio aos sacrifícios que eram oferecidos aos ídolos. Cristãos como Paulo não queriam seguir a lei dos judeus em sua inteireza, o que explicaria, por exemplo, o motivo de eles não mencionar a gordura nessa passagem. Os cristãos davam prioridade ao sangue por causa de sua crença no sangue de Jesus. Perceba também que não há nenhuma justificativa no Novo Testamento para se excluir as gorduras e se manter o sangue como sagrado. E se tira a gordura, se tira o sangue. Se tira o sangue, tira a gordura. A lei que dava o status de sagrado ao sangue era a mesma que atribuía esta qualidade à gordura. A lei do Velho Testamento não foi abolida. A lei do Velho Testamento não foi abolida. Todo o seu teor é de cumprimento compulsório. Isso na concepção dos hebreus, né, pessoal? Logo, se a lei previa a santidade ao sangue e à gordura, este último, no caso esta última, né? Esta última ainda deveria ser sagrada. Mas muitos crentes sequer consideram ambos como tais. Tem crente hoje que não considera nada disso aí como sagrado, né? Como a gordurinha danada, como o sangue danado, né? Os cristãos consomem tanto um quanto o outro. É rapatel? É como é? É aquela comida que é só de sangue. Tem crente que adora. Deturpavam, aliás, desculpa. Os cristãos deturpavam constantemente as regras presentes do Antigo Testamento. Havia situações em que Jeová não dava a mínima para essa história de santidade do sangue. Em guerras, por exemplo, veja o que Javé dizia. Jeová dos exércitos os defenderá. Eles devorarão e pisarão aos pés as fundas, beberão e farão alvoroço como de vinho, e ficarão cheios como as bacias de sacrifício, como os cantos do altar. Zacarias 9,15. Aí nós vamos fazendo a comparação dos textos, pessoal, diversas versões, viu? Ao Senhor dos Exércitos o amparará, e comerão depois que os tiverem sujeitado. As pedras da funda também beberão e farão barulho, como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças, como os cantos do altar. Zacarias 9,15. Exércitos protegerá Israel. Eles devorarão os atiradores de funda, e os pisarão aos pés, e beberão o seu sangue. Como vinho, beberão o sangue dos povos, como vinho. Ficarão fartos como a taça dos sacrifícios, e saturados como os cornos do altar, que era o chifre, né? Essa última versão bíblica nos ajuda a compreender o real sentido do texto de Zacarias. Ele nos mostra, ela nos mostra, nessa última versão, né? Ela nos mostra que Jeová em guerra mandava que os hebreus matassem seus inimigos e bebessem seu sangue como que fossem vinhos, como se fosse vinho. Que eles enchessem suas taças com o sangue dos inimigos abatidos em guerra, do mesmo modo em que os chifres ou cornos que os sacerdotes de Israel enchiam de sangue quando ofertavam sacrifício no templo de Jeová. Em Isaías, também podemos ver pensamento bastante parecido com o do profeta Zacarias. Vejamos. Alimentarei seus inimigos com a própria carne deles. Ficarão bêbados com rios do próprio sangue. Todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou seu Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. Tá vendo? Esse Deus tinha nada de porcaria de sagrado de nada. Veja que ele diz que os povos, os inimigos de Israel, iam comer suas próprias carnes e iam se alimentar do seu próprio sangue.
Mas ele não diz que o sangue é sagrado? É sagrado, que tem vida no sangue? Estão percebendo? Santidade é só voltada para o culto a essa divindade maluca. Ali que o sangue assumia esse caráter de sagrado, de santo. Por quê? Porque ele queria consumir o sangue. E ele achava que o sangue continha vida. Tá entendendo? Então é ele que tem que consumir esse sangue. Porque ele estaria consumindo vida. Os outros povos se lascassem. Foi comer o que fazer o que quisesse com o sangue. A ponto de nós acabarmos de ver passagem como essa. Ele exortando mesmo que os povos usassem do sangue. Devorassem outros e consumissem seu sangue como se fossem uvas. E o que isso nos ensina? Simplesmente que esse Deus seria um maluco sanguinário se ele existisse, é claro. Jeová não dá a mínima para suas leis, pois a todo momento ele quebra suas próprias leis. Aqui mesmo vemos a quebra da pureza do sangue e da sua crença de conter a vida da vítima. A verdade é que a Bíblia é composta de diferentes livros, sendo estes também compostos por diferentes escritores. Daí o porquê de alguns, em determinada época, registrarem situações em que a lei de Javé, ora é amenizada, ora é mais severa. O comportamento de Jeová vai se alterando e ou se ajustando de acordo com a época onde se encontra cada escritor do Velho Testamento. Há um grupo religioso que são enganados e iludidos quando deixam seus parentes, amigos, conhecidos morrerem por causa da proibição entre suas fileiras de se utilizar de transfusão de sangue. Vocês sabem muito bem a quem eu estou me referindo. Não vou citá-los porque não é de grande importância mencionar. Quando eu vou citar um nome de uma outra religião, não é porque eu estou perseguindo uma religião ou outra. Não, simplesmente quando eu cito. Por isso que eu evito, eu falo os cristãos em geral, não menciono um grupo em especial. Eu já citei Testemunho de Jeová, já citei é, Adventistas, católicos, mas em geral eu prefiro não mencionar nomes de religiões, de denominações religiosas, porque muitos podem achar que isso seja perseguição a um determinado grupo. E não é isso que eu faço, certo? Eu, eu mostro as mentiras da Bíblia, como essas religiões em geral seguem o que a Bíblia fala como uma norma, então elas são atingidas. Mas não, minha intenção não é que é, são, é, é, não é direcionada a religião A, a religião B, a religião C. Não, é a Bíblia. E esse Deus maluco que nunca existiu. E que elas dizem que existe. Acreditando como os ignorantes hebreus que a vida reside no sangue e que por isso seria sagrado, quando vimos claramente que isso é um absurdo, que demonstra o quanto os hebreus não sabiam o que falavam, e que seu Deus era apenas um amuleto da sorte, assim como os outros deuses o eram para os outros povos. Os membros desse grupo religioso, vocês sabem que é a quem eu estou me referindo, estão morrendo em vão e estão matando outras pessoas inutilmente, deixando que seus parentes, filhos, irmãos, pais, amigos morram desnecessariamente porque não podem doar sangue, não podem fazer transfusão de sangue, porque Javé diz que o sangue é vida. Uma maluquice que nós vimos que é essa Bíblia, que é esse Deus inútil. Não há nada de santidade no sangue e nem há Deus algum. Imagine o quanto de vidas já foram perdidas por causa dessa crença ridícula inventada por um monte de ignorantes, trapaceiros, estupradores e assassinos hebreus. Quantos jovens, velhos e adultos de entre esse grupo religioso, que vocês sabem a quem eu me refiro, perderam suas vidas inutilmente sob a falsa esperança de um dia, serem ressuscitados para um paraíso que nunca virá. Essas pessoas compram como verdades as histórias lendárias e absurdas que foram criadas para um povo de uma época na qual se viam ações dos deuses em tudo. Pobres cristãos, viverem achando que estão fazendo algo que é agradável a um Deus que nunca existiu, esquecendo eles que Javé ou Yahvé nunca deu a mínima para povos pagãos. Suas promessas, para não dizer mentiras, eram voltadas aos hebreus e somente a estes. Não tinha nada de santidade de sangue.
Este líquido era visto como sagrado até entre povos que sequer ouviram falar de Yahvé. Jesus ou mesmo de Bíblia, provando que Yahvé algum falou porcaria nenhuma aos hebreus. Se houvesse falado, outros povos, na condição dos que mencionamos, não tinham condição de saber que o sangue era sagrado e representava a vida. Portanto, essa lei ridícula de Jeová não é nada de santa e justa. A perfeição da lei era tão mentirosa que Paulo, querendo justificar sua crença na redenção de pecados por meio da morte de Jesus, teve que dizer que ela era, na verdade, imperfeita e não perfeita. Paulo partia da ideia de que, se a lei fosse realmente perfeita, como se declarava em diferentes passagens dos textos hebraicos, os sacrifícios por ela constituídos apagariam os pecados de uma vez por toda e não seria substituída por uma nova. Ele diz que a lei de Javé foi substituída pela lei pregada por Jesus, né? Estas últimas afirmações de Paulo, é bom que se saiba, são falsas, pois o Velho Testamento não afirma que a lei dos hebreus seria substituída por outra, mediante o Messias que seria sacrificado, e muito menos que os pecados estipulados pela própria lei não poderiam ser limpos por meio dos sanguinários holocaustos de animais que eram ofertados para isso. Paulo se utiliza de textos hebraicos e os descontextualiza para tentar corroborar as crenças criadas por ele e os demais cristãos na ideia de que o único sangue que realmente salva e perdoa pecados era o de Jesus. Mas a lei dos judeus não diz isso. Ela é taxativa em dizer que os sacrifícios se prestavam, sim, para tirar ou expiar pecados estipulados por ela. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. A lei dizendo que ela, os sacrifícios, se tirava pecados. Levítico 16:30. A lei jamais poderia ser considerada perfeita por um aspecto e ser imperfeita por outro. Os cristãos, por exemplo, acreditam que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Se pergunte, cristão, se há a possibilidade de você ver tal sacrifício como imperfeito por algum outro aspecto, então como a lei poderia ser? Como Paulo falou que a lei era imperfeita. E ser perfeita por outro, porque ele também diz que a lei era perfeita. Mas, no entanto, aponta essa falha da lei e diz que ela é imperfeita, que a lei não tirava. E diz que a lei estava caducado, tinha caducado, né? Ele diz que a lei apontava por uma nova lei, mas é mentira dele. Ele aponta o livro de Jeremias, quando o Deus hebreu fala que diz que ia estabelecer um novo pacto, né? Uma nova aliança. Mas a nova aliança que o Deus hebreu fala ali, que ia ser pactuada, o feito, não era com outros povos. Continuava sendo com os judeus, com os hebreus. Ou seja, a lei não mudou nada. O novo pacto, a nova aliança que o Deus hebreu fala em Jeremias que ia ser feito, e que Paulo menciona e deturpa o conceito ali presente em Jeremias, é que a lei não ia mais ser, lá, a passagem de Jeremias nos mostra que a lei não seria mais é, vista pelos hebreus como um estatuto feito em pedra, tá entendendo? E que eles não. E a lei, como foi fixada em pedras, da mesma forma os hebreus a tinham como uma lei fria, tá entendendo? E, 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 e muitas vezes não cumpriram o que a lei dizia. E esse não cumprir o que a lei dizia é em relação à adoração, tá entendendo? Que aí é um escritor monoteísta. Então ele diz que a lei seria gravada nos corações dos hebreus, para que eles não mais agora deixassem de adorar Javé e deixassem de ir adorar outros ídolos, tá entendendo? Então era nisso que consistia o novo pacto, a nova lei. Não era nada de que a, a lei dos hebreus, vamos dizer assim, a Torá, seria eliminada, desconsiderada, e que agora ia ser pregada a lei uma lei que viria por meio de um tal de Messias. Mentira, não tem nada a ver. Jeremias nunca disse isso. Eu fiz um vídeo que eu vou mostrar esses detalhes em profundidade, certo? Bom, não existe isso de a lei ser perfeita por um aspecto e ser imperfeita por um outro. A ideia de perfeição da lei se sustentava na ideia de que ela havia sido redigida por um Deus perfeito. A perfeição acreditada à lei era extraída do próprio Deus hebreu.
Ela vinha dele, como nós vimos lá no primeiro vídeo que eu falo, trato da lei de Iavé. A imperfeição que a lei apontava não estava nela, mas naqueles que não conseguiam cumpri-la. Evidentemente que se a primeira aliança tivesse sido, veja a declaração de Paulo, evidentemente que se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não teria havido razão para ser substituída por outro acordo, tá vendo? Ele está dizendo que a lei era imperfeita. Mas isso é uma mentira. Aí diz que aí não haveria razão para ser substituído por outro. Mas a lei não dizia que ela ia ser substituída. Ele que inventou isso. Com base numa passagem lá de Jeremias que ele faz uma deturpação da passagem. Mas Deus chamou a atenção da imperfeição da velha aliança, veja. Veja que tanto essa passagem aqui mostra que ele está dizendo que a lei era imperfeita. Paulo está dizendo que a lei era imperfeita. E na segunda passagem aqui, ó, ele diz claramente que a lei era imperfeita. Mas Deus chamou a atenção da imperfeição da velha aliança quando disse: mentira. Como é que um Deus dá uma lei perfeita e ele depois diz que a lei é imperfeita? Veja que absurdo. Quando Deus disse: há de vir o tempo em que farei um novo pacto com o povo de Israel. Então, essa passagem aqui que Paulo vai citar é a passagem que eu falei para vocês, é a passagem de Jeremias, salvo engano, no capítulo 31. Então, só que se vocês recorrerem a Jeremias, ler todo o capítulo 31, você vai ver que ele não está dizendo que a lei dos hebreus, a Torá, o Antigo Testamento, ia ser anulado ou no futuro ia ser desconsiderado porque perdeu a sua validade, sua eficácia. Mentira. Há de vir o tempo em que farei um novo pacto com o povo de Israel. Veja que o pacto, ainda nessa mentirada de Paulo, tentar deturpar a passagem, o novo pacto, ele está dizendo que ia ser anulado o anterior pacto, ia ser permanecer com Israel, não era com outros povos, como ele pregou, como ele tentou pregar, que era um pacto para com os cristãos, com os outros povos, né? Não tem nada a ver. O pacto continuaria sendo feito com Israel e com o povo de Judá. Esse acordo não será como o antigo, que eu estabeleci com os seus pais. Por quê? Porque se vocês olharem a passagem de Jeremias, ele vai trazer lembranças do pacto que foi feito lá por meio de leis de Pérez, esse negócio todo, tá entendendo? Esse acordo não será como o do antigo que estabeleci com os seus pais, quando os tomei pela mão, a fim de os fazer sair da terra do Egito. Ora, como eles não cumpriram a sua obrigação nesse acordo, eu, por minha parte, virei-lhe as costas, diz o Senhor. Diz o Senhor, contudo, este é o pacto que depois hei de fazer com o povo de Israel. Veja que o pacto é sempre com o povo de Israel. Ainda que se fale de novo pacto, esse novo pacto vai ser feito com o povo de Israel. Não é com outras nações. Os felizados desse novo pacto ainda continuam sendo, o povo desse novo pacto ainda continua sendo o povo daquele primeiro pacto, que aparentemente aqui dá a entender que será desfeito o anterior, mas não vai ser desfeito, pessoal. Porque o próprio livro mostra lá, leia lá Jeremias capítulo 1 e veja se vai ser desfeito porra nenhuma. O Senhor, contudo, diz o Senhor, contudo, este é o pacto que depois hei de fazer com o povo de Israel. Diz o Senhor, escreverei, veja qual é o pacto. O pacto é esse, não é que ia ser violado, tá? Desconsiderar aquelas leis, não. O pacto será esse, escreverei as minhas leis nos seus entendimentos. Ou seja, lá, Jeremias fala que vai ser escrito nos corações e nas mentes. Elas estarão gravadas nos seus corações. Ele falou aqui, tá vendo? Eu serei o seu Deus. Deus de quem, pessoal? De Israel, pessoal. Esse Deus sempre foi Deus de Israel. E eles serão o meu povo. Quem é que será o próprio povo, pessoal? Israel. Entendeu? Eu serei o seu Deus. Eu serei o Deus de quem? De Israel. E eles serão o meu povo. Quem será o povo desse Deus? Israel. O próprio povo. Então ninguém terá de dizer ao seu vizinho, nem ao seu irmão: precisas de conhecer Deus. Porque todos, grandes e pequenos, esses grandes e pequenos, são os hebreus, pessoal. Já me conhecerão nesse tempo. Terei misericórdia deles e perdoarei as suas injustiças. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Tá vendo?
Tudo se refere a Israel, não tem nada de outros povos, como os cristãos apregoam em seus escritos. O mentiroso aqui do Paulo fala que a lei se tornou imperfeita. Mentira. A lei não fala isso. A lei dos Hebreus nunca disse isso. O argumento de Paulo é uma falácia grosseira e enganadora, pois sua fundamentação é baseada numa passagem de um profeta do Antigo Testamento, que eu já falei que é Jeremias. E lá é dito que esse novo pacto ainda assim seria feito com o povo de Israel, e não com povos pagãos ou gentios. Os cristãos são povos gentios. A falácia grosseira de Paulo também é facilmente desmontada quando vemos na Bíblia Jesus dizendo que veio cumprir a lei. Se a lei era imperfeita, como dito por Paulo, então por que Jesus, que segundo a lei cristã era perfeito, veio cumprir uma lei imperfeita? Os povos cristãos dizem que a lei, por ser perfeita, exigia que fosse cumprida por alguém também perfeito. Logo, não tem sentido achar que a lei era imperfeita. O pecado ou violador da lei era justamente aquele que não cumpria com seus estatutos. Uma lei não se tornava imperfeita porque alguém não consegue cumpri-la. Sem falar que o Deus hebreu nunca disse que os hebreus jamais poderiam cumprir a lei, porque esta era perfeita e eles eram imperfeitos. Não existe isso. Isso também é outra mentira descarada dos cristãos, que tentaram de tudo que foi jeito apresentar bases para suas crenças mentirosas. O Velho Testamento diz que os hebreus podiam sim cumprir a lei. Não tem nada disso que eles não poderiam cumprir porque eles eram imperfeitos. Vejam, quando obedecedes à voz de Javé, teu Deus, para guardares os meus mandamentos e os seus estatutos que estão escritos neste livro da lei, quando voltares a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e é essa a intenção do novo pacto que o Javé disse que ia fazer, era isso, escrever no coração dos hebreus e em sua alma a lei que antes estava nas pedras. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado, veja. O Deus hebreu dizendo, porque este mandamento, que envolve todas as leis que os hebreus deveriam cumprir, como o povo de Javé, que hoje te ordeno, não é demasiado difícil para ti, nem está longe de ti, não está no céu, para que digas, quem subirá por nós ao céu e nolo trará e nolo fará ouvir para que o observemos, nem está além do mar para que digas, quem passará, quem passará por nós o mar, e nolo trará, e nolo fará ouvir, para que o observemos. Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a observes. Está vendo? A própria lei dos hebreus dizia que eles poderiam cumprir a lei, porque a lei não estava nem longe, a lei não estava nem no céu, a lei não estava nem no mar, em locais distantes que eles não poderiam ouvi-la. Tá entendendo, pessoal? Tá vendo que essas falácias, esses cristãos só fazem mentir ou por ignorância ou por é, desconhecimento. Aqueles que estão na casta acima, né, daqueles e fica só na igreja, sentado com a Bíblia debaixo do vácuo, uma boa parte ali são ateus. São ateus espertos, sabe? Estão querendo lucrar. Aí fica só enganando esses trouxas aí que acreditam nessas histórias aí da Bíblia. Eis aí a prova. Os hebreus, diferentemente do que os cristãos falsamente ensinaram, podiam cumprir a lei. É a própria Bíblia que diz por meio da é a própria Bíblia que diz por meio da boca mentirosa de Jeová. É o Deus hebreu que diz que a lei não era demasiadamente rigorosa para que eles não pudessem cumpri-la. E a lei também não estava em algum lugar inacessível para que os hebreus se desculpassem e não a querer cumprir. Ademais, a lei não tinha nada que a tornasse especial a ponto de algum hebreu não poder cumpri-la. Qual é o impossível dessa lei? Se cumprir. A lei primitiva e repleta a lei primitiva e repleta de abominações dos hebreus apenas impunha que se adorasse somente a Jeová, que as outras porcarias da lei está, como eu disse, como eu digo sempre, está nos outros códigos de lei dos outros povos, pessoal. Eram só ordens de caráter, vamos dizer assim, social e buscava
estabelecer normas comportamentais de convivência entre as pessoas de um determinado grupo. E todos os povos tinham essas regras. Os hebreus também tinham as suas. Então, essa ideia de adorar somente Yahvé é uma coisa nova, inventada no monoteísmo. Tá entendendo? O resto, em nada, essa mentirada dessa lei era refletir algo diferente do que estava nas outras leis pagãs. Tá entendendo? Eu falo pagão porque eles falam de pagão, né? Porque os próprios hebreus eram pagãos. A lei primitiva e repleta, a lei primitiva e repleta de abominação dos hebreus apenas impunha que se adorasse somente a Javé e se cumprisse uma série de besteiras voltadas a sacrifícios e regras de convivência entre os próprios hebreus. Então não tinha nada impossível de se cumprir nessa porcaria dessa lei. Tá entendendo? Para os tolos dos cristãos chegarem e dizer: ah, não, Jesus cumpriu a lei, porque ninguém podia cumprir a lei, porque todo mundo é pecador, ninguém consegue cumprir a lei. Que nada, qual é o requisito difícil de cumprir nessa porcaria de lei? Querer matar outro, não roubar, não falar mal do outro, não caluniar, isso é necessário que, que é impossível alguém cumprir? É impossível alguém cumprir? Claro que não. Vamos dizer assim, essas diretrizes morais estão presentes em tudo que é lugar, em lugar até mesmo entre índio que nunca ouviu falar de Javé. É pregado que eles devem, entre si, devem ter uma relação de lealdade um para com o outro ali, entre os indígenas. Pode haver deslealdade entre eles, né? Então, esse negócio de amor ao próximo, dizer assim, isso no Novo Testamento, e no Velho Testamento, amor ao próximo é o próprio hebreu, é o próprio judeu, que tem que ter amor para com outro judeu. E o Novo Testamento se estende para outros povos, né? Que aí é uma nova ideia, uma nova mentira que se criaram, né? Então, mais essa relação de aproximação, de amor ao seu co-igual, existia em todos os povos. O- Nem no Novo, nem no Velho Testamento, há algo novo e inspirador para outros povos. Pelo contrário, seu cumprimento não exigia nada demais. E digo na lei. Qualquer hebreu promíscuo poderia cumpri-la. Não precisava de nada de um homem perfeito ou semideus, ou mesmo filho de Deus, ou o próprio Deus, né? Via a terra para cumpri-la, porque ninguém cumpria. Tira. Tudo invenção mentirosa desses cristãos. Não precisavam Deus se encarnar na pessoa de um homem, Jesus, para se oferecer como sacrifício, pois o objetivo da lei não era que pois o objetivo da lei não era que todos cumprissem a lei e a extinguisse pelo seu cumprimento. Nada disso. Não tem nada disso nas Escrituras. O cumprimento da lei e de seus holocaustos, o cumprimento da lei e de seus holocaustos nojentos, ofertados a Jeová, eram para ser observados por todos os hebreus de forma eterna. Tanto que a lei era um estatuto eterno. Está entendendo? Então a lei não pregava que os hebreus cumprissem toda a lei integralmente, e que se alguém cumprisse ou todos cumprissem a lei ia deixar de existir. Não tem nem sentido isso. Só na cabeça de malucos do Novo Testamento que inventaram essa maluquice de Jesus cumprir a lei, por cumprir a lei, extinguir as ordenanças da lei porque ninguém cumpria. Quer dizer, Jeová achava mais que natural os pecados estipulados pela lei, que não podiam ser evitados pelos hebreus. Tanto que o sacerdócio arônico, ele tinha previsão eterna. O sacerdócio de Arão, e não tinha um tempo específico para acabar porque alguém ia cumprir, ou todos os judeus ou hebreus iam cumprir a lei, então ela tem de ser extinguida. Não existe isso. A própria lei dizia que os levitas sempre existiriam. Ou seja, se existir sempre os levitas, porque existiam pecados para serem perdoados através de sacrifícios estipulados pela lei. Tudo isso é balela dos cristãos. Não há nenhum dispositivo ou menção na lei dos hebreus prevendo o fim da própria lei. Repito, o cumprimento da lei não ensejava que a mesma deixaria ou deveria deixar de existir. O não cumprimento dos hebreus dos dispositivos da lei também não significava que a lei deveria ser extinta caso eles mesmos a cumprissem.
A lei era perpétua, tanto que ela gozava do estado de ser perfeita e eterna e santa. A lei dos hebreus tinha apenas o estatuto de coibir comportamentos indesejáveis que deveriam ser evitados por hebreus. A lei pretendia coibir comportamentos que eram praticados por cananeus e pós-vizinhos dos hebreus, que deveriam ser evitados pelo povo de Javé. Isso no contexto que eles inventaram aqui no Velho Testamento, pessoal. Porque quando nós vamos ver as regras, os estatutos de os outros povos, tudo igual. Não tinha nada diferente lá nessa lei dos hebreus. A ideia da lei dos hebreus era a mesma que há em qualquer lei que os homens criam. Coibir comportamentos e fixar regras de convivência entre os integrantes de determinada comunidade. Só isso, e nada mais. Os holocaustos, oblações e ofertas previstas na lei são rituais de caráter eterno. Os hebreus, enquanto adoradores de Yahvé, deveriam ofertá-los sempre. É mentira dos crentes ou dos cristãos quando afirmam que a lei se prestava para mostrar que os hebreus eram pecadores e que, portanto, precisavam de alguém que viesse cumprir a lei. E constatamos isso na própria Bíblia. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem. E até a próxima, pessoal.